Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje, 28 de dezembro de 2020. Eu sou o professor Wagner Franceschi, aqui da Franceschi Educação Financeira. Primeiro de tudo, eu espero que você tenha tido um ótimo Natal aí com a sua família, tenha aproveitado essa data. E voltamos aí para a última semana do ano de 2020. Vamos falar, obviamente, do fechamento lá do dia 23, né? Lembrando que os mercados não atuam no dia 24, mas tem muita notícia aí e muita coisa que pode impactar o seu dia para hoje. Então acompanhe conosco. Você sabe que todos os dias nós estamos aqui no nosso Morning Call às 7h30 com o que esperar do mercado hoje. Vamos em frente então. Tomar mais um golinho de café. O fechamento lá do dia 23, já falamos disso no dia 24, né? Mas só aí para repassar esses números, Ibovespa chegou até os 118 mil pontos novamente, mas depois teve uma leve queda, fechou aí novamente nos 117.806 pontos, uma alta de basicamente 1% no dia 23, ainda zerando praticamente as perdas do ano, mas ainda abaixo de números que já tinha alcançado na semana anterior. O dólar teve uma alta aí de 0,73, fechando a R$ 5,19. Nasdaq com uma queda de 0,29, fechando a 12.771 pontos, a bolsa norte-americana de tecnologia, né? S&P praticamente estável, aí com uma variação de 0,07, fechando a 3.690 pontos, e Dow Jones fechando aí a 30.129 pontos, alta de 0,38. Lembrando aí que principalmente aí as notícias que levaram a uma alta no dia 23 foram as notícias aí de negociações do Brexit e diversas outras coisas, e algumas dessas notícias aí se repetem e melhoraram bastante. Então nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Tá? Na Europa, o euro aí teve alta no dia 23 de 0,63%, fechando a R$ 6,30. Alemanha com alta de 1,26% na bolsa, a 13.587 pontos. França, alta de 1,11 a 5.527 pontos. Reino Unido, fechando em 6.495 pontos, alta de 0,66%. Na China, tivemos aí alta de 0,96 e Japão alta de 0,33, ou seja, como já falado aí no dia 24, tivemos aí um fechamento aí de alta nos principais mercados globais no dia 23. A Bitcoin fechou aí com queda de 0,81 e Ethereum com queda de 4,41. Só uma ressalva aqui, o Bitcoin ele teve a sua maior alta histórica desde o ano de 2019, ou seja, vem aí 2 anos a fio de recordes históricos praticamente, e o Bitcoin aí quase 200% de alta no ano. Então a criptomoeda aí teve uma valorização bem grande, bem considerável no ano. O petróleo aí nós tivemos alta e foi uma das coisas que movimentou bastante o mercado no dia 23, foi essa alta do petróleo, onde o Brent fechou a 51,11, com alta de 2,07, e o WTI voltando aí a patamares de 48 dólares o barril, alta de 2,60. E olhando para esse mercado aí também, nós vemos que o WTI e o Brent já abrem hoje também nos mercados com uma variação positiva também. Então devemos ter boas notícias nesse sentido. O fechamento aí do dia 23, principais altas tivemos aí Prio 3, com alta de mais de 10%. Lembrando, Prio aí vem aproveitando, além da onda de oscilação positiva do barril de petróleo, Prio também vem surfando uma onda positiva porque conseguiu aí na semana passada, se não me falha a memória, na quarta-feira, na terça ou na quarta-feira, tá? Prio conseguiu renegociar aí cerca de 100 milhões em dívidas com instituições financeiras. Ela conseguiu renegociar e alongar os prazos, o que obviamente aí traz para o cenário aí, mesmo um cenário desafiador, mas traz algo mais positivo para os investidores. E Prio aí, se formos analisar, ela também é uma das empresas que desde a pandemia praticamente dobrou aí
o seu faturamento. Teve, obviamente, a queda bem grande ali com o início da pandemia, mas ela chegou a patamares muito mais altos do que estava anteriormente. Azul com alta de 6,89, Gol com alta de 5,32, Uzi Minas e Embraer também aí com alta aí acima de 4%. Então tivemos aí boas considerações em relação às altas. Já as principais baixas, tivemos lá no dia 23 BIF3, que é Minerva, né? Empresa aí do ramo alimentício, com queda de 2,54. Suzano, a empresa de papel e celulose, com queda de 2,27. Marfrig, mais uma das empresas aí do ramo alimentício, ramo de carne, principalmente carne bovina processada, com queda de 2,08. Klabin também é outra empresa do ramo de papel e celulose, praticamente 2% de alta. Então aqui vemos as principais quedas nessas 4 empresas são relacionadas a empresas que têm seu faturamento dolarizado e tiveram alta nos dias anteriores, então provavelmente aqui é muita realização de lucros. O que muda um pouquinho aqui nesse cenário é Droga Raia, que foi a quinta com maior queda, fechando aí com 1,69 de queda no dia 23 a 24,95. O que nós podemos esperar em relação à agenda de mercado hoje? Hoje temos o último relatório Focus. Lembrando, o relatório Focus é toda segunda-feira, onde os especialistas de mercado fazem a projeção para o ano, inflação e também taxa de juros. Então temos o último relatório Focus do ano. Vamos ver o que os principais especialistas eles vão falar sobre isso. Ele deve ser divulgado aí já do meio para o fim da manhã. Então vamos ver se melhorou ou piorou a expectativa dos principais especialistas aí e economistas do mercado. Quando olhamos aí para a agenda internacional, o que é mais relevante, novamente, assim como nós tivemos lá no dia 24, hoje tem leilão de títulos norte-americanos, o T-Bill e T-Note, tá, que são títulos da dívida pública, semelhante aqui ao que nós temos no Brasil, que é Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado e assim por diante. Você consegue buscar mais informações nesse sentido também. Se você quer ser especialista em investimento, para quem quer ter o CEA, são assuntos que caem aí na sua prova. Então vale a pena acompanhar essas notícias também. Quando olhamos aí para o campo político, temos algumas notícias interessantes. A primeira delas aí, o vice-presidente o Mourão foi diagnosticado com Covid-19, tá? Está em tratamento. Não temos maiores informações, mas foi nos informado aí pela assessoria de imprensa do vice-presidente da República que ele foi diagnosticado, foi testado positivo com Covid-19. Bolsonaro ele assinou o decreto da primeira estatal do governo Bolsonaro, a NAVE, Brasil Serviços de Navegação Aérea. Tá? Essa é uma empresa que ela vai nascer, é uma estatal, mas ela parte da cisão ali da Infraero, ela vai cuidar aí da parte de aeroportos e tráfego aéreo. Lembrando que a empresa em si, a estatal, o projeto de lei foi criado lá no governo Temer ainda, tá? E agora o Bolsonaro no ano passado pensou em vetar, mas como muda muito pouco em relação a despesas e quadro funcional, é algo que o presidente acabou mantendo. Apesar disso, é uma vitória para os militares, pensando aí, principalmente aí Paulo Guedes e toda a equipe econômica falam muito em privatização, e Bolsonaro cria então no seu governo a primeira estatal do governo Bolsonaro. Não muda muita coisa, mas é uma vitória para os militares, que são quem cuidam praticamente aí da parte de serviços de navegação aérea, trabalhavam muito forte na Infraero também, e com a cisão vão agora, a partir do momento que for divulgado, já hoje deve ser promulgado no Diário Oficial, logo estará na ativa a NAVE Brasil Serviços de Navegação Aérea. Outra notícia importantíssima, eu tomei mais um golinho de café, porque se você lembrar aqui, no dia que nós divulgamos também a prisão do prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, nós falamos sobre a decisão do ministro do STF, o Cássio Nunes, aquele o qual o Bolsonaro indicou aí nesse ano, né, para o STF, o primeiro também que
foi indicado pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes havia tirado uma parte da lei da ficha limpa que, após condenação do crime, cumprimento da pena, 8 anos após isso, o político não poderia se reeleger, não poderia concorrer a nenhum cargo público. E com isso, vários candidatos que tiveram aí candidatura impugnada na última eleição, de novembro desse ano, teriam aí vantagem e poderiam assumir seus cargos. Obviamente, aí alguns partidos entraram novamente com o Supremo e até que seja decidido, então aqui a principal notícia, o TSE mantém impedido todos os parlamentares que se beneficiariam dessa decisão. Ou seja, aqueles ficha suja que iriam se beneficiar dessa decisão aí, que foi um pedido do PDT, o partido PDT, e foi analisado no último dia, se não me falha a memória, dia 20/12, o último dia em que o STF iria trabalhar. Cássio Nunes deu como ok, e felizmente o Tribunal Superior Eleitoral mantém impedido até que o STF discuta e defina realmente se isso é válido ou não. Porque a lei do ficha limpa é uma das melhores coisas que aconteceu no Brasil, porque nós olhamos dessa forma, né? Aquele que cometeu crime, que roubou do Estado, ele não pode se reeleger. E aí, Cássio Nunes, infelizmente, né, cometendo a sua primeira gafe aí como ministro do Supremo. E outra notícia aí que impacta bastante o mercado, Bolsonaro aí, depois de todo aquele discurso de que era apenas uma gripezinha e etc, agora ele muda sua postura e ele quer pressa na vacina. Inclusive, aí tem sido impactado o Bolsonaro porque toda a equipe econômica já mostrou que a vacina, ela, além de mais eficaz, ela terá uma economia gigantesca para os cofres públicos quando nós falamos aí em Corona Voucher e diversos outros auxílios aí que o governo acaba gastando por conta da pandemia. Vamos falar um pouquinho de economia, tá? Primeira notícia aí, o Brasil já se aproxima de 200 mil mortes por Covid. O Brasil, lembrando aí, ele só perde para os Estados Unidos, tá? Em número de mortes por coronavírus. Nos Estados Unidos, o número está pouco mais de 50% maior do que no Brasil. Os Estados Unidos têm aí em torno de 330 mil mortes por Covid. A identidade digital, isso já é um projeto antigo, lembrando que atualmente nós conseguimos aí a maioria dos documentos já digitalizados, né? Você consegue buscar isso, mas essa identidade digital, ela vai facilitar muito o combate a fraudes e o governo espera também uma redução de juros, tá? Lembrando que, se você conhece um pouquinho do sistema financeiro, um dos principais riscos que o sistema financeiro, que os bancos, instituições financeiras têm hoje, é o risco de fraude. Muitos contratos fraudados, o que gera uma inadimplência e um custo maior para a tomada de recursos, tomada de crédito. Com a identidade digital, com todas as informações possivelmente sendo buscadas de forma digital, é muito menos provável que haja fraudes e com isso se espera uma redução aí dos juros para o futuro. Voltando aí à questão econômica, a China acelerou muito mais do que o esperado por conta aí do coronavírus, por conta da pandemia, e obviamente a China foi aquele país que passou primeiro pela pandemia e se recuperou primeiro também. Com essa mudança, a China passa a ser esperada como maior economia do mundo já para 2028. Anteriormente, a estimativa de que a China seria a maior economia do mundo estava entre 2033 a 2035. Então agora os especialistas adiantaram de 5 a 7 anos essa possibilidade de a China se tornar a maior economia do mundo, ultrapassando os Estados Unidos, que há muitos anos figuram como maior economia global. Para manter o foco dos investidores, principalmente estrangeiros no país, tá? Os especialistas dizem que as reformas precisam avançar. E aí cai uma pressão muito grande sobre o ministro Paulo Guedes, que falou muito sobre privatizações e diversos outros temas que ele queria realizar no governo Bolsonaro, mas infelizmente não saíram do papel. A negociação não foi fácil e lembramos que não está nada fácil também
porque o relacionamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso e Senado não está muito bem. Se espera, obviamente, agora com a definição da Câmara, quais serão os candidatos. Existe um candidato aí apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e um candidato que foi definido na quarta-feira, o Baleia Rossi, que vai ser do lado do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então se espera aí uma eleição disputada entre os dois, e isso também vai mudar muito dependendo de quem ganha e como será o relacionamento entre Congresso e presidente da República no início do próximo ano. Agora as notícias boas do mercado, as notícias fantásticas, graças a Deus. Se você nos acompanha aqui, você lembra que o presidente Donald Trump ameaçou não assinar, tá? Depois de ter sido aprovado pelos republicanos e democratas, o pacote de mais de 900 bilhões de dólares de estímulos econômicos, na semana passada o presidente Donald Trump disse que não iria assinar porque ele não concordava com alguns termos ali. Até no dia 24, se você nos acompanha, você deve lembrar que eu frisei que certamente pela pressão e porque muitos norte-americanos, a partir de hoje, já no dia 28, não teriam mais auxílio desemprego, seguro-desemprego, que provavelmente o presidente iria assinar. E felizmente ontem, domingo, ele assinou e manteve aí com isso o pacote de 900 bilhões de dólares aí de estímulos econômicos para a economia. Isso dá um gás muito grande aí para que o mercado global continue crescendo. E a grande notícia, pelo menos por enquanto, no dia 24, tá? Dia 23 para 24, durante a noite inteira praticamente, o Brexit foi negociado. Nossa, aquela novela lá entre União Europeia e Reino Unido, o problema em relação à área de pesca e tudo mais que a gente falou vários e vários dias aqui, depois de uma noite ali de incertezas e negociação, foi aprovado, foi negociado, saiu uma decisão sobre a negociação do Brexit. Agora, obviamente, só falta o Parlamento do Reino Unido aprovar, mas foi um grande passo, um passo gigantesco, e agora com essa aprovação esperamos que até o dia 31/12, tá, isso seja assinado, que é o prazo final para a negociação do Brexit. Mas isso aí traz muita coisa boa para o mercado, finalizando essa negociação do Reino Unido e União Europeia. Olhando para o mercado corporativo, lembra da construtora Andrade Gutierrez, uma daquelas ali que surgiu na época da Lava Jato e tudo mais. Ela tem títulos internacionais a serem pagos, que deveriam ser pagos agora no final desse mês, tá? Até o dia 30, se não me falha a memória. Ela não tem dinheiro para isso e ela está negociando com os detentores, com os seus credores, os detentores desses títulos, pagar um bônus um pouco maior para levar essa dívida até o mês de março ou abril de 2021. Então aí mais uma situação aí das empresas aí que infelizmente fizeram parte aí da Lava Jato e tiveram grandes perdas. Falamos esses dias aí da Odebrecht, por exemplo, que inclusive vem mudando agora o nome das suas subsidiárias e mudou também o nome da própria Odebrecht, né? Mas agora Andrade Gutierrez tendo que botar para ver, ela precisa ser armazenada numa temperatura de até 70 graus negativos. Então, por conta de necessidade de transporte e armazenamento, os produtores de ultracongeladores no Brasil e no mundo têm uma expectativa de alta demanda para o início do ano. A AES Tietê, uma das empresas que faz a transmissão de energia, ela ampliou seu parque eólico, tá? O que automaticamente produzirá maior quantidade de energia renovável e energia saudável. E se você lembra também, nós falamos aqui frequente da Cielo. A Cielo tem figurado aí entre as principais baixas do mercado quase que toda semana. O Banco do Brasil tem praticamente aí a maior parte das ações da Cielo. Ele volta a pensar, volta a cogitar em vender a Cielo. A Cielo perdeu muita participação de mercado, principalmente aí para o seu principal concorrente, que é a Stone. Falando ainda em estatais, a Petrobras, ela já se manifestou e parece que vai entrar na justiça para cobrar indenização de diversos delatores. Se você lembra aí do escândalo da Lava Jato, mostrou-se aí claramente que aqui ó, o Jimmy
Valeu, Jimmy. Obrigado aí. O Jimmy disse que gosta bastante aí do nosso Morning Call. Obrigado, nos acompanhe aqui. Todos os dias nós vamos ter isso aí para deixar todo mundo preparado para o mercado. Voltando aqui então só, a Petrobras ali, ela planeja ir atrás desses delatores para cobrar, porque muito dinheiro foi desviado da Petrobras, e aí ela está indo atrás. E aí entra Odebrecht e diversas outras empresas. E por fim, nós temos aí a Gol. A Gol planeja ir ao CAD reclamar, na verdade ela já fez a reclamação contra operações da Azul e da Latam. Azul e Latam, pensando em reduzir custos, se uniram e algumas linhas, na verdade são 5 linhas, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo e outras que agora eu não lembro, elas vão fazer em conjunto, ou seja, um avião da Azul ou da Latam poderá levar passageiros das duas para economizar. E com isso, a Gol está indo reclamar porque ela acredita que isso será uma concorrência desleal. E aí vai caber ao CAD aí julgar isso, mas cada um cobre o seu lado mais fraco, né? E talvez seja interessante realmente essa parceria, principalmente aí nesse momento aí de dificuldade e de pandemia. Acima de tudo, essas foram as principais notícias. Se olharmos para o mercado futuro e o que deve acontecer hoje, as principais bolsas mundiais estão em cenário positivo, tendência aí de fecharmos o ano com uma melhora em relação a dólar, euro e principalmente com a bolsa de valores chegando aí próximo dos 120 mil pontos. Hoje essa deve ser a tomada do mercado. O mercado não deve ter grandes oscilações. Esperamos que continue assim. Obrigado pela sua companhia, obrigado aí, Jimmy, pela mensagem e todos os demais aí que nos assistiram. Continue conosco todos os dias, nosso Morning Call, o que esperar do mercado é diariamente aqui no canal às 7h30. Um abraço, bom dia e até amanhã.